Quando Lara entrou naquela sala iluminada apenas por uma lâmpada fraca no teto, o silêncio era quase ensurdecedor. As paredes frias de concreto não diziam nada, mas o coração dela gritava por respostas. Tudo começou exatamente ali, naquela empresa que prometia mudar sua vida. Ela era só mais uma entre dezenas de candidatas, mas carregava nos olhos um brilho raro, esperança misturada com dor. Vinha de um passado difícil, criado pela avó depois que os pais desapareceram em um acidente misterioso. Lara cresceu ouvindo que era fraca, que nunca seria ninguém, e talvez por isso, quando viu uma oportunidade real de subir na vida, agarrou com todas as forças. Mas o que ela não sabia é que aquele emprego seria o palco da sua destruição e mais tarde, da sua vingança. Tudo começou com um sorriso gentil, uma proposta tentadora e uma armadilha disfarçada de oportunidade. Lara era estagiária, mas trabalhava como se fosse diretora. Sempre chegava antes de todo mundo, saía por último, e fazia mais do que qualquer um esperava. Seu esforço começou a chamar a atenção de um dos executivos da empresa, o charmoso e influente Marcelo. Ele era aquele tipo de homem que fazia todas as mulheres virarem o pescoço quando passava. Bonito, rico, carismático e perigosamente manipulador. Quando Marcelo começou a notar Lara, os colegas ficaram em alerta. Mas ela, cega pela ilusão de reconhecimento, acreditou que finalmente alguém via seu valor. Primeiro vieram os elogios. Depois, os convites para reuniões privadas. E, em pouco tempo, Lara acreditava que Marcelo estava apaixonado por ela. Ele dizia que via nela algo diferente, que ela era especial. Mas por trás daquele discurso doce, havia uma armadilha cuidadosamente montada para sugar tudo que Lara tinha a oferecer e depois jogá-la no chão como lixo. O romance secreto entre os dois começou a se intensificar, sempre às escondidas. Marcelo prometia que logo oficializaria tudo, que Lara teria uma posição melhor, que ele se separaria da esposa, a mesma desculpa que homens como ele usam para manter mulheres como Lara na palma da mão. E ela acreditava. Porque o amor tem esse dom cruel de embaçar a realidade, de pintar monstros como heróis. Durante meses, ela foi usada emocionalmente, fisicamente, profissionalmente. Marcelo usava o talento dela para preparar apresentações, organizar estratégias, e as apresentava como se fossem suas. Lara via sua própria genialidade ser aplaudida nas mãos de outro. Mas ela não reclamava. Ela achava que estava ajudando o homem que amava. Até o dia em que tudo desmoronou. Numa tarde qualquer, foi chamada na sala da presidência. Esperava um anúncio de promoção. Mas recebeu um envelope com sua demissão fria, sem explicação. E Marcelo assistiu tudo de braços cruzados. Lara saiu da empresa em silêncio. Chorou no banheiro por quase uma hora antes de ter forças para sair. Enquanto atravessava o saguão, os olhares de deboche e pena dos colegas queimavam como facas. Alguns sabiam da verdade, outros apenas julgavam. Mas nenhum estendeu a mão. O mundo que ela havia construído em cima de ilusões desmoronava. E o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, fotos íntimas dela começaram a circular nos grupos internos da empresa. Imagens que só uma pessoa poderia ter acesso. Marcelo. Ele não apenas a descartou, como destruiu sua reputação. Como justificativa, espalhou que Lara era uma oportunista, que tentava seduzir chefes para subir na carreira. A narrativa foi rapidamente comprada por todos. Ela virou piada. E o sonho de uma vida digna foi reduzido a escárnio. Lara foi humilhada, traída, exposta. E naquele instante, ela deixou de ser quem era. A garota doce, sonhadora e cheia de esperança morreu ali. Em seu lugar nasceu algo novo, silencioso, frio, determinado. Lara se escondeu por semanas. Não atendia ligações, não respondia mensagens, não comia. Apenas assistia em silêncio ao colapso da sua imagem. Até que um dia, diante do espelho, jurou que não choraria mais. Ela faria com que cada lágrima se transformasse em força. Cada ferida, em munição. E cada humilhação, em arma. O mundo havia acabado para ela. Mas das cinzas, nasceria uma nova mulher. Não importava quanto tempo levasse, nem o quanto tivesse que se transformar. Ela não queria justiça. Queria algo mais fundo, mais ardente.
Queria vingança. Uma que ele jamais esqueceria. E não seria gritando, nem se expondo, nem indo à polícia. Seria sutil, inteligente, dolorosa. Porque ela conhecia cada fraqueza dele. E agora, usaria isso como veneno. Lara desapareceu por quase um ano. Para o mundo, ela havia sido derrotada. Para Marcelo, ela era apenas mais um nome riscado na lista de vítimas que ele usava e descartava. Mas nos bastidores, Lara estava renascendo. Primeiro, recomeçou do zero, mudou de cidade, de visual, de identidade digital. Entrou num curso de programação, depois em outro de engenharia de dados. Passava noites em claro estudando, dia após dia alimentando sua mente com informações. Ela queria poder. Não o tipo de poder que Marcelo exibia com carros de luxo e relógios caros. Ela queria o tipo de poder que se esconde nos bastidores, o que controla sistemas, quebra senhas, descobre segredos. E quando entendeu como o mundo corporativo realmente funcionava, Lara enxergou com clareza que a única maneira de derrubar monstros como Marcelo era se tornando invisível, e depois, inevitável. Ela não voltaria para pedir nada. Voltaria para tirar tudo. Durante meses, Lara construiu uma nova carreira. Com um nome falso, começou a prestar serviços para empresas pequenas de tecnologia, depois médias, e em pouco tempo, estava infiltrada no mesmo ecossistema onde Marcelo ainda reinava. O que ninguém sabia é que ela estava coletando informações, mapeando conexões, estudando vulnerabilidades, reconstruindo digitalmente toda a rede que envolvia o império daquele homem. Cada e-mail, cada contrato, cada traição financeira, tudo começava a ser cuidadosamente arquivado por Lara. Ela não agia com pressa. A pressa era a inimiga da perfeição. E Lara queria perfeição. Ela sabia que Marcelo mantinha contas não declaradas, que tinha contratos escusos, que corrompia fornecedores. Tudo isso antes era apenas um boato, agora, nas mãos dela, se tornava um arsenal de provas. E ela não queria apenas expor ele. Ela queria fazer Marcelo implodir por dentro da mesma forma que ele fez com ela. Foi então que surgiu a oportunidade perfeita. Uma das empresas parceiras da antiga corporação onde Marcelo trabalhava abriu uma vaga para analista de cyber segurança sênior. E Lara, com um currículo impecável, entrou sem levantar suspeitas. Lá dentro, teve acesso direto a sistemas integrados com a empresa de Marcelo. Começou, então, a operar como uma sombra. Ninguém sabia quem ela era de verdade. Mas aos poucos, os dados que ela precisava estavam todos ao alcance de um clique. Em paralelo, Lara criava um dossiê completo, documentos, áudios, registros financeiros e mensagens comprometedoras. Tudo arquivado, editado e preparado para um único objetivo: a queda pública e definitiva de Marcelo. Mas não bastava destruir sua carreira. Ela queria quebrar o homem por dentro. Mostrar para todos quem ele realmente era. E, principalmente, fazer com que ele mesmo implorasse por perdão. Porque a dor emocional, essa sim, seria sua verdadeira punição. Foi nesse ponto que Lara começou a jogar com o ego de Marcelo. Criou um perfil falso, se passando por uma jovem empreendedora interessada em parcerias com ele. Rica, influente, promissora. Marcelo, vaidoso como sempre, mordeu a isca. Começaram a trocar mensagens. Ele, sem saber, estava conversando com a mulher que destruiu meses antes. A ironia era deliciosa. Em pouco tempo, ele se mostrou disposto a encontrá-la pessoalmente. Lara marcou o encontro, mas não apareceu. Fez isso 3 vezes. Em cada uma delas, enviava mensagens provocativas, manipulando Marcelo com a mesma sutileza que ele um dia usou contra ela. Ele começou a se desesperar, a perder o controle. Sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. O poder que sempre teve sobre as mulheres parecia escorregar pelas mãos. E isso feria o único ponto onde Marcelo era realmente fraco, o ego. Lara sabia que estava vencendo, e ainda nem tinha começado. Enquanto isso, a reputação de Marcelo começou a ruir. Um vazamento anônimo revelou contratos fraudulentos e movimentações suspeitas de dinheiro. A empresa abriu investigação interna. Parceiros começaram a se afastar. Jornalistas passaram a ligar com perguntas incomodas. E ele não fazia ideia de quem estava por trás daquilo.
Seus aliados começaram a sumir, um por um. Ele ligava, mandava e-mails, pedia explicações, e ninguém respondia. Aqueles que antes riam das piadas dele, agora evitavam até pronunciar seu nome. Marcelo estava sendo isolado do próprio império. E Lara, invisível e intocável, apenas observava fria, calculista, implacável. Mas ela sabia que ainda não era o bastante. Porque a vingança só seria completa quando ele olhasse nos olhos dela e reconhecesse quem era. Só então ela mostraria a última carta do baralho. A mais cruel, a mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais justa. Marcelo já não dormia. O homem antes intocável, autoconfiante e sarcástico agora andava com olheiras profundas, mãos trêmulas e um celular que não parava de vibrar. As mensagens vinham de números desconhecidos, ameaçando revelar mais segredos, mais provas, mais detalhes da sujeira que ele havia escondido por anos. Mas ninguém pedia dinheiro. Ninguém fazia exigências. Era uma tortura lenta, sem rosto, que corroía sua sanidade. Lara sabia exatamente o que estava fazendo. Era como uma lâmina invisível cortando sua mente, pouco a pouco, até ele gritar por socorro. E ainda assim, ela não havia aparecido. Seu rosto, sua voz, sua presença, nada. Ele não sabia com quem estava lidando. Mas algo em seu instinto começava a gritar que aquela vingança tinha nome. E mesmo que sua mente não quisesse aceitar, no fundo, ele sabia. Ela havia voltado. E não era mais a mesma mulher que ele destruiu. Lara queria que ele soubesse. Mas não agora. Não ainda. Antes disso, ela precisava de mais. Precisava vê-lo perder tudo com as próprias mãos. Então, elaborou a segunda fase do seu plano, manipular Marcelo a assinar a própria sentença. Para isso, ela reativou o perfil falso com quem ele já flertava há meses. Usando a identidade de Valentina, ela o convenceu de que tinha uma oportunidade única, um investimento milionário vindo de fora do país. Lara forjou documentos, criou identidades falsas, simulações de contas e reuniões. Era tudo meticulosamente profissional. E Marcelo, desesperado para se reerguer, mordeu a isca mais uma vez. O orgulho ferido, a vaidade machucada e o desespero por recuperar prestígio fizeram dele um fantoche nas mãos de Lara. Ele não sabia, mas acabava de assinar digitalmente um contrato que o ligaria diretamente a fraudes internacionais. Um movimento que, mais tarde, custaria a ele não só a carreira, mas a liberdade. Enquanto isso, Lara começou a se aproximar de pessoas-chave do passado de Marcelo. Ex-funcionários, estagiárias que também foram assediadas, parceiros que haviam sido lesados. A cada conversa, a mesma história, um predador com aparência de príncipe, que seduzia, usava e depois descartava. Lara percebeu que não era apenas uma vítima. Ela era uma entre muitas. E isso só aumentava sua sede de justiça. Decidiu reunir todas essas vozes. Criou um canal anônimo, onde essas pessoas começaram a compartilhar seus relatos. Com provas. Sem medo. O canal viralizou em poucos dias. E pela primeira vez, Marcelo se viu cercado por um exército de verdades que ele não podia controlar. Ele tentou processar, tentou apagar, tentou negar. Mas era tarde demais. Sua imagem, antes polida e invejada, agora era associada a abuso, fraude e covardia. E ainda assim, ele não sabia que por trás de tudo aquilo estava Lara. Foi então que Lara decidiu reaparecer. Não de forma direta, mas o suficiente para que ele soubesse que o fantasma do passado estava de volta, e dessa vez, não como vítima, mas como carrasca. Mandou um e-mail simples. Sem ameaças, sem acusações, apenas uma frase. Você se lembra do que fez com a estagiária? Marcelo congelou. Sabia exatamente quem era. Seu mundo girou. Tentou responder, ligar, mandar mensagens. Nada. Lara o deixava no vácuo, assim como ele havia feito com ela um dia. E, aos poucos, ele começou a desmoronar. Foi afastado da diretoria. Perdeu patrocínios. Teve contas bloqueadas. A esposa, que sempre fingira não ver nada, o deixou. E agora, sozinho, falido e sem reputação, Marcelo começou a lembrar do que havia feito. Um por um,
Os rostos das mulheres que ele destruiu, as mentiras que contou, as vidas que arruinou. E pela primeira vez, ele teve medo. Mas Lara não havia terminado. Ela queria que ele sentisse o que ela sentiu. E, mais importante, que reconhecesse. Que olhasse no espelho e visse o monstro que se tornou. Então, marcou um último encontro. Dessa vez, com seu próprio rosto. Usando seu nome verdadeiro. Mandou a localização. Um café discreto, onde tudo começou. Marcelo hesitou. Estava destruído. Mas algo nele o empurrou até lá. Quando entrou, viu uma mulher sentada sozinha. Diferente da Lara que conhecia. Mais madura, fria, com um olhar cortante. Ela o encarou, em silêncio. E quando ele se aproximou, tentou sorrir, dizer alguma coisa. Ela levantou a mão, pedindo silêncio. Tirou uma pasta da bolsa. Dentro, estavam todos os documentos, provas, imagens. E então disse, com a voz firme, você me destruiu uma vez. Agora eu só estou te devolvendo o favor. Mas a diferença é que eu não preciso te tocar para te destruir. O silêncio entre eles durou exatos 12 segundos. Um silêncio que gritou mais do que qualquer palavra. Marcelo, encolhido naquela cadeira, parecia um homem velho. Um vulto do que já foi. Não conseguia manter os olhos fixos nos de Lara. Tentava entender como alguém que ele achava ter destruído tinha se tornado sua sentença. Ela não gritou. Não chorou. Não o humilhou em público. Lara sabia que sua maior arma era a calma. A certeza no olhar. Ela deslizou a pasta até o centro da mesa, sem pressa, sem hesitação. Disse, a única diferença entre nós dois é que eu sobrevivi. Você não. Marcelo tentou recuperar o controle, como fazia no passado. Riu de nervoso, disse que isso era ilegal, que ela não tinha provas, mas cada palavra dele era frágil, vazia. Lara apenas respondeu, você ensinou muita coisa para mim, Marcelo. Mas a principal foi que monstros não morrem com justiça, eles morrem com exposição. Ela se levantou e foi embora sem olhar para trás. Marcelo ficou ali, imóvel, cercado por papéis que valiam mais do que qualquer sentença judicial. Aquela pasta continha prints de mensagens, áudios de assédio, contratos fraudulentos, transações ocultas, prints de conversas em que ele manipulava mulheres, enganava clientes e inventava relatórios. Era o espelho da alma dele, cuspido em forma de documento. Lara tinha construído tudo com a frieza de quem não queria apenas justiça, queria verdade. Marcelo voltou para casa em choque. Ligou para os poucos aliados que ainda restavam, mas ninguém atendeu. A notícia já tinha se espalhado. A mulher que ele destruiu, agora era a fonte de tudo que o mundo precisava saber sobre ele. Na manhã seguinte, um dossiê completo foi entregue anonimamente a órgãos de imprensa, promotores e órgãos anticorrupção. Em menos de 24 horas, o nome de Marcelo foi parar em todas as manchetes desta vez, não como um empresário de sucesso, mas como um predador disfarçado de executivo. Mas a punição não parava por aí. Lara sabia que manchetes passam, escândalos esfriam, e que a sociedade muitas vezes esquece. Por isso, ela decidiu marcar a história dele para sempre. Criou um documentário, publicado em episódios semanais, com relatos reais das vítimas. Cada episódio era narrado de forma cinematográfica, com nomes preservados, mas com os fatos intactos. O público reagiu com fúria. Pessoas reconheceram padrões, outras denunciaram comportamentos semelhantes em outras empresas. O nome de Marcelo virou sinônimo de abuso. Sua imagem foi apagada de prêmios, convites e instituições. Mas o mais cruel ainda estava por vir. No quarto episódio, Lara fez algo inesperado, apareceu em vídeo. Com o rosto limpo, sem maquiagem, olhando direto para a câmera. Contou sua história. Desde o primeiro contato com Marcelo até o dia em que decidiu que não seria enterrada viva. E naquele vídeo, ao vivo, ela perguntou: quantas de nós ainda precisam ser destruídas para que alguém escute? O vídeo explodiu. Ganhou o mundo. Veículos internacionais traduziram o conteúdo. Surgiram campanhas, protestos, hashtags. Mulheres se uniram. A história de Lara virou um símbolo de resistência. Um manual de como o silêncio pode ser rompido sem gritos, mas com estratégia.
Marcelo se tornou alvo de investigações em múltiplas frentes. Mas o que mais o corroía era a perda de controle. Ele, que sempre foi o manipulador, agora era a marionete das consequências. Tentou sair do país, mas teve o passaporte retido. Tentou apagar rastros digitais, mas cada movimento dele já estava arquivado. Tentou negociar, ameaçar, até mesmo chorar. Nada funcionava. Porque Lara não queria dinheiro, nem desculpas. Ela queria aquilo que ele nunca foi capaz de dar a ninguém, responsabilidade. E, naquele momento, quando tudo desmoronava ao redor, Marcelo finalmente entendeu que havia sido vencido por aquilo que mais desprezava, uma mulher que ele subestimou. E essa era a dor mais amarga. Enquanto isso, Lara reaprendia a viver. Não foi fácil. O trauma ainda existia, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Voltou a caminhar sozinha, sem medo de olhares, sem receio de sua própria sombra. A cada nova mensagem de agradecimento que recebia, a cada mulher que dizia "você me deu coragem", ela entendia que a dor que viveu não foi em vão. Havia transformado sua história em uma arma, não de vingança apenas, mas de cura coletiva. E mesmo que Marcelo tentasse reconstruir algo em silêncio, sua imagem nunca mais seria limpa. Porque agora, sempre que alguém digitasse o nome dele em qualquer lugar, a verdade viria antes. Lara o condenou ao esquecimento, não como um homem poderoso, mas como um exemplo do que acontece quando a impunidade encontra a inteligência. Mas mesmo assim, ela sabia que o final ainda estava por vir. Porque todo predador, cedo ou tarde, volta ao lugar onde caiu, e é lá que o fim realmente acontece. Era madrugada quando Marcelo voltou àquele lugar. O mesmo prédio onde conheceu Lara pela primeira vez. Estava abandonado agora. Envelhecido, rachado, sujo, exatamente como ele se sentia. A ironia o corroía por dentro. Aquele escritório, onde ele se achava rei, agora era apenas ruína. E ali, cercado por memórias e assombrações, ele caiu de joelhos. Pela primeira vez, sentiu o peso daquilo que havia construído, ou melhor, destruído. Não eram apenas os processos, nem a perda da carreira, nem os escândalos estampados na mídia. Era o vazio. A consciência que, no fim, ele não era vítima, era o próprio veneno. E não havia ninguém para salvá-lo. Nenhum amigo, nenhum aliado, nenhuma mulher que ele pudesse seduzir. Apenas o eco das palavras de Lara, martelando na mente: "Você me destruiu uma vez. Agora eu só estou te devolvendo o favor." E era verdade. Mas, dessa vez, a queda não era só dele. Era de tudo que ele representava. Lara, por outro lado, finalmente dormia em paz. Pela primeira vez em anos, não acordava suando frio, nem chorando no travesseiro. A vida estava longe de ser perfeita, mas era livre. Ela havia transformado sua dor em legado. Criou uma fundação para acolher e orientar mulheres vítimas de assédio corporativo. Usou sua experiência para desenvolver programas de prevenção, treinamento psicológico e proteção jurídica. E, mais que isso, usou sua história como alerta, para que nenhuma outra mulher sentisse o que ela sentiu. Tornou-se símbolo, voz ativa, referência. E, no fundo, sabia que sua vingança havia ultrapassado Marcelo. Porque quando a verdade é contada com coragem, ela não destrói só o culpado, ela fortalece quem sobreviveu. Lara agora era a autora da própria história. E em cada palestra, cada entrevista, cada carta recebida de outra mulher agradecendo por não ter desistido, ela reescrevia o passado com mãos firmes. Mas o destino tem formas curiosas de encerrar ciclos. E um último capítulo ainda precisava ser escrito. Foi então que Lara recebeu uma carta. Sem remetente. Sem assinatura. Apenas um envelope simples, endereçado à fundação. Dentro, havia apenas uma frase, escrita com letras tremidas: "Eu sei quem você é agora. E sinto muito." Lara leu e ficou em silêncio. Não era uma confissão. Não era um pedido de perdão. Era uma rendição. A única que Marcelo jamais conseguiu fazer em público. Aquela carta não mudava nada, mas ao mesmo tempo, mudava tudo. Porque ali estava a prova de que ele sabia. Que ele entendeu. Que, mesmo no fundo do poço, reconheceu que foi vencido por alguém que ele jurava insignificante.
Lara guardou a carta numa caixa trancada. Não por ódio, nem por vaidade, mas porque aquele papel representava o fim de uma era. O fim do medo. O fim da dor. O fim dele. Alguns meses depois, saiu a notícia. Marcelo havia sido preso. As investigações revelaram crimes financeiros, assédio sistemático, manipulação de contratos e omissão de documentos. Era o fim do império de fachada que ele construiu em cima de mentiras e corpos feridos. E enquanto a mídia cobria sua queda, Lara permanecia em silêncio. Não precisava mais falar. O mundo já entendia. A justiça, embora tardia, chegou. E com ela, a libertação de tantas vozes que um dia foram caladas. Lara caminhava pelas ruas com a cabeça erguida. Ninguém mais a via como a estagiária ingênua, frágil, submissa. Agora ela era outra. Alguém que encarou o inferno e saiu de lá sem queimar a alma. Ela foi usada, traída e humilhada, mas sobreviveu. E a sua vingança, ao contrário da dele, não destruiu por prazer. Ela construiu. Construiu sua própria liberdade. Construiu pontes para outras. E, principalmente, construiu uma história que jamais será esquecida. O vídeo termina com uma narração em off, enquanto a câmera se afasta lentamente da sede da fundação criada por Lara. Vemos mulheres entrando, conversando, sendo acolhidas. O sol nasce no horizonte. E a voz diz: não subestime o que uma mulher silenciosa pode fazer quando se levanta. Porque quando ela decide lutar, ela não vem sozinha, ela traz todas as outras com ela. A tela escurece. Surge o nome da fundação. E por fim, a última frase aparece, em silêncio: justiça não é vingança. É reparação. E algumas feridas só se curam quando o mundo finalmente vê o sangue que foi derramado. Fade out. Fim da história. Mas início de muitas outras.